Olá, tudo bem? Essa aqui é a jornada de leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 17 e do capítulo 18. Como sempre, claro, eu tenho que deixar você em alerta. É isso mesmo, porque eu vou ler alguns versículos, mas é muito importante que você tenha a tua experiência com a palavra, faça a sua leitura e encontre ali as respostas que Deus quer trazer para o seu coração. Então faz o seguinte, depois desse vídeo, vai lá e tem a tua experiência com Jeremias capítulo 17 e capítulo 18. Esse aqui é o canal São Mendes, meu nome é Eduardo, e para começar, capítulo 17, versículo 5 vai dizer assim, ó: Assim diz o Senhor, maldito é o homem, olha só, que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Muitas vezes ao longo da nossa vida, nós vamos nos colocando naquela situação de confiar em coisas e em pessoas. E essa palavra está deixando claro essa divisão entre o espiritual e o humano. E como é importante nós estabelecemos uma confiança, não é plena somente, mas é total. É aquela confiança de entrega na presença do Senhor, sabendo que o melhor de Deus sempre é trazido para as nossas vidas no tempo certo. E qual é o tempo certo? É o tempo de Deus. O grande problema na nossa vida é não saber esperar. Nós somos extremamente ansiosos. E diante dessa ansiedade toda, o que nós fazemos é atropelar processos e claro que daí o fruto disso vai ser momentos de dificuldade, de atraso e às vezes até mesmo de não conseguir aquilo que de repente seria para nós, mas por um ato desesperado, um ato eu diria quase que insano de ansiedade, nós atrapalhamos o projeto de Deus para a nossa vida. E quando essa palavra está trazendo esse contexto aqui entre o humano e o espiritual, ele deixa claro, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade a sua força, a sua esperança, é confiar que sabendo não, mas é daqui que vai vir então o meu livramento. Pode ser que Deus use pessoas e coisas para nos abençoar? Sem dúvida nenhuma, temos vários exemplos na Bíblia mostrando isso. Mas a confiança tem que estar da onde? Em quem? Onde nós depositamos a nossa confiança? Esse é o ponto. Onde eu e você estamos depositando a nossa confiança. Se é no Senhor, muito que bem. Então é no tempo certo que o melhor de Deus vai vir para nós. E o versículo 6 vai falar o seguinte: Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Quem confia nessas... Então, se nós confiamos, ou então, por isso mesmo, quem confia em pessoas ou em coisas, simplesmente vai se deparar com vários momentos de que não tem respostas, não encontra, na verdade, onde se sustentar. É uma terra deserta, é uma terra árida, é uma terra ali que o sol já caiu e simplesmente não nasce mais nada. Por quê? Simples, porque é a ideia de a gente esperar em alguém que de repente é tão fraco e tão frágil quanto nós mesmos. Agora, quando nós esperamos em Deus, as respostas vêm de uma maneira simplesmente perfeita. Olha o versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Você vê que é um trocadilho de palavras? Olha só, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. É duas vezes dizendo, confie no Senhor. Simples assim, confie no Senhor. Se está difícil a caminhada, confie no Senhor. É assim, porque quando nós depositamos nossa confiança no Senhor, a nossa fé faz com que algo muito mais forte do que nós possa brotar das nossas vidas. E esse brotar vai refletir para outras pessoas que também estão precisando visualizar que outros estão lutando e estão conseguindo se manter através da fé na presença do Senhor, esperando no tempo dele a bênção, a vitória, o livramento, o sustento, a cura, a salvação que vai vir do nosso Deus. E Jeremias 17, versículo 10 diz assim, Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus está sondando a minha vida, está sondando a sua vida. E mais do que tudo, sonda os nossos desejos e sonda os nossos pensamentos. E quando nós percebemos isso, nós entendemos então que nós devemos sim policiar tanto os nossos pensamentos, porque eles vão refletir nos nossos desejos que fatalmente vão se transformar
em atitudes. E essas atitudes, então, se forem desde a sua raiz, mas como então vão dar frutos bons? Entende onde eu quero chegar? Por isso que os nossos pensamentos, eles são a base onde tudo vai acontecer. Se a gente está tendo pensamentos bons, alinhados com o que está na palavra, nós vamos desenvolver nossa fé, nós vamos desenvolver nosso relacionamento com o Senhor e mais, nós vamos desenvolver bons relacionamentos com pessoas ao nosso redor que vão nos ajudar nesse processo, nessa caminhada nessa terra. E claro, nós também seremos utilizados para ajudar pessoas na caminhada nessa terra. Agora, em contrapartida também, se nossos pensamentos e nossos desejos forem maus, qual que será a conclusão de tudo isso? Problemas para nós e pior, para os outros que estão ao nosso redor também. Não tem jeito, é assim que acontece. Por isso, claro, que Deus vai falar, eu vou recompensar cada um de vocês segundo a conduta de vocês, segundo o resultado dessa conduta, que serão então as obras, porque é dos frutos que a gente conhece a árvore, não é assim? Mas agora no versículo 14 tem a resposta para os nossos problemas. A palavra diz assim, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Olha só o profeta fazendo a oração que eu e você devemos fazer simplesmente todos os dias, reconhecendo que só Deus é o Rei e o Senhor que pode curar e, acima de tudo, pode salvar. Ele pode curar um corpo doente, ele pode curar uma situação financeira destruída, ele pode curar um relacionamento arrebentado, ele pode curar qualquer doença física, psicológica ou espiritual. E o melhor de tudo, que é dele que vem a nossa salvação verdadeira. E complementa ainda, capítulo 18, versículo do 3 ao 6, vai dizer assim, ó: então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Olha só essa parte. Vê que então nós não confiamos na força do nosso braço, ou seja, não confiamos nas outras pessoas, nas outras coisas somente, mas a primeira confiança é em Deus, foi isso que nós lemos no início aqui no capítulo 17. Vai mostrar então a ideia de que realmente essa ideia de você saber que quando você cuida dos seus pensamentos, dos seus desejos, então você vai ter um bom fruto. Agora, dentro de tudo isso, nós precisamos entender onde nós seremos devidamente moldados e, acima de tudo, consertados dos nossos problemas, das nossas dificuldades, daqueles defeitos que nós mesmos criamos em nossa vida. Por isso que ele fala, eu fui na casa do oleiro e eu o vi trabalhando com a roda. Se você vai para a casa do Senhor, se você vai num ambiente que as pessoas estão buscando a Deus, estão entregando suas vidas a Jesus, estão se fazendo o templo do Espírito Santo, você descobre que ali é o lugar do conserto para a vida de qualquer um. E ele continua então, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou. Quem estava formando? O oleiro. E ele continua então, olha aqui, ó. Em suas mãos, no momento que o oleiro estava montando o vaso, ele se estragou. E o que o oleiro fez então? Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha só o que está falando aqui do capítulo 18, do 3 ao 6. Então a primeira parte fala que nós vimos o oleiro. E mesmo na mão do oleiro, o vaso acabou se estragando. A culpa é do oleiro? A culpa era do vaso. Como eu e você, nós nos estragamos muitas vezes no processo que Deus fez perfeito para nós. Em algum momento ali a gente faz as nossas escolhas e nos estragamos. Mas o que esse versículo mostra é que tem esperança para todos nós. Não importa o tamanho do estrago, porque quem refaz é aquele especialista em refazer vidas, é Jesus. Por isso que vai falar aqui, ó, então que ele o refez, ele reconstruiu o vaso. Que vaso? Eu e você. E ele fala moldando então, no formato que o oleiro quer, outro vaso de acordo com a vontade de quem? Do oleiro. Então, quando nós nos colocamos na presença do oleiro e deixamos, Senhor, eu estou quebrado, eu me quebrei, eu me destruí, o Senhor pode refazer? Sabe o que ele vai dizer? Claro, filho, claro, filha, vem para mim, vem na minha casa, a casa do oleiro, que eu vou refazer você. E ele conclui então, dizendo assim, ó, então o Senhor dirigiu-me a palavra e vai falar assim, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? A palavra é tão clara que ele ainda explica essa passagem do oleiro. Caso eu não tenha entendido, mas o que tem a ver o oleiro? O que tem a ver o barro? Deus está sendo tão claro que está dizendo, olha, veja só,
É uma pergunta: será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? E daí ele vai dizer assim, ó, nesse contexto ainda, ele esclarece, pergunta o Senhor, né? E vai, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ou seja, ó você que está aí do outro lado, ó eu que estou desse lado, não importa, é para nós essa palavra, que o Senhor pode refazer a vida de qualquer um. Só não refaz a vida, sabe de quem? Como Paulo escreveu lá em Romanos 9, capítulo 9, versículo 20. Mas quem é você, ó homem ou mulher, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que você me fez assim? Então, a gente só não pode agir dessa maneira se a gente quer uma transformação na nossa vida. A gente não questiona Deus, porque nós somos fruto dele. Então, é a perfeição dele que vai brotar nas nossas vidas, mas é segundo a vontade dele. É por isso que ninguém é igual nesse planeta, nunca foi, nunca vai ser, porque nós somos pessoas criadas e não é uma linha de produção, mas é uma linha de identidade de Deus, que ele vai colocar em cada um de nós um detalhe tão importante e que pode ser tão impactante no meio onde a gente está, desde que a gente se submeta à moldagem do oleiro. E lá em Jeremias capítulo 18, versículo 15 diz assim: contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Eles queimaram incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Você vê, o resultado da nossa vida está por conta dessa situação muitas vezes, porque a gente se esquece de quem é Deus, se esquece de que Ele é o oleiro e a gente vai acabar fazendo acordos com situações outras que nós tiramos a glória de Deus e entregamos de graça para coisas, para pessoas, para situações, para momentos e até para nós mesmos, como se nós dessemos contas de nossas situações, de nossos sentimentos. E não funciona assim, nem das nossas decisões, muitas vezes a gente sabe nem por que tomou aquela decisão. Você não sabe isso? Algumas decisões que você tomou na sua vida que você fala, cara, onde é que eu estava com a cabeça para ter feito o que eu fiz naquele momento? É por isso que eu estou assim hoje. Você reconhece isso? Então, só que o olheiro está esperando você. E não importa então se nas veredas antigas você fez isso, não importa se você se enfiou em caminhos totalmente esburacados, destruídos, que não foram aterrados, você olhou aqui e falou, eu vou por aqui mesmo. Mas o Senhor tinha um caminho totalmente aplanado na tua frente, porque é Ele que faz isso na nossa vida. Então, a palavra de Deus fala, eu tenho certeza, direto ao seu coração, para não endurecer seu coração, para permitir então que o oleiro transforme você novamente. Você sabe onde é, independente do que você já fez, da vereda que você já percorreu, mas o Senhor quer transformar a sua vida agora, não é amanhã. Até porque o amanhã não chegou. O ontem a gente não tem como voltar, não é? Então viva o momento agora. Abra esse presente que o Senhor está entregando para você nesse momento, que é a palavra dele, e tenha uma nova experiência. Seja um vaso novo nas mãos do oleiro. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!